Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. No vídeo de hoje vou falar sobre o filme Instinto Selvagem. Antes de começar, e se você quiser, claro, já aproveita os segundinhos aí da vinheta para se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Assim você ajuda o canal a crescer, dando aquele incentivo para esse que vos fala. Demorou? Então vamos lá! O filme. A cena de abertura de Instinto Selvagem já nos dá uma ideia do que será o filme do diretor Paul Verhoeven. Uma mistura de sexo e assassinato, envolvendo um afiado picador de gelo, onde o astro do rock Johnny Boss é massacrado por uma bela loira. O detetive da polícia de São Francisco, Nick Curran, inicia a investigação de homicídio, que deve ser conduzida com cuidado, já que Boss tem ligações muito próximas com a política local. Curran imediatamente investiga a namorada de Boss, a escritora Catherine Trammell, que de cara já se mostra uma pessoa sarcástica, sedutora, super confiante e uma profissional na arte da manipulação. Mas Curran está determinado a descobrir os segredos da escritora, passando a seguir os seus passos e criando um envolvimento pessoal que pode ser perigoso para ambos. Trammell logo se torna a única suspeita, especialmente quando se descobre que ela escreveu um livro no ano anterior sobre um astro do rock que é assassinado por sua namorada com um furador de gelo. Uma simples condução de sua casa até a delegacia para um interrogatório de rotina revela seu incrível controle sobre as palavras, seu conhecimento psicológico da mente humana e sua capacidade e frieza para passar em um detetor de mentiras. Seja Trammell uma pessoa inocente, uma psicopata obsessiva ou uma assassina cruel com o álibi perfeito, todas as pistas apontam apenas para ela. Enquanto Nick tem seus próprios demônios pessoais, com um passado conturbado e um relacionamento instável com a terapeuta Beth Garner, a sedutora suspeita está disposta a bagunçar ainda mais a mente e a vida do detetive, nem que para isso tem que se envolver em uma trama de assassinato e paixão. Instinto Selvagem é aquele tipo de filme que marca a cultura pop de uma década, no caso, os anos 90. Seja pela violência crua, pelas cenas mais quentes ou pela cruzada de pernas mais famosa e problemática do cinema, o fato é que o filme dificilmente passaria batido. Trata-se de um bom thriller policial, com uma história de certa forma burocrática, mas que ganha força por conta do excelente time envolvido na produção. Temos aqui o texto enxuto de Joe Sterhas, o excelente elenco contando com nomes como Sharon Stone, Michael Douglas, Gianni Triplehorn e Jorge D'Souza, e a trilha sonora inspirada de Jerry Goldsmith. Temos também a fotografia do veterano Jan de Boom e a direção segura e visionária do holandês Paul Verhoeven. Instinto Selvagem é uma produção de 1992, um grande sucesso de bilheteria, fazendo a incrível marca de 350 milhões de dólares para um custo de produção de 50 milhões. A atriz certa para o papel. 13 atrizes antes de Sharon Stone foram consideradas para Catherine, entre elas Michelle Pfeiffer, Demi Moore, Uma Thurman e Kim Basinger, mas apenas Stone estava realmente disposta a fazer o papel. Assim como Catherine manipula os homens, Stone de certa forma também manipulou o diretor para conseguir o papel. No início dos anos 90, a atriz não era ainda um nome muito conhecido em Hollywood. Stone cogitou abandonar a carreira de atriz e se dedicar aos estudos de direito, mas quando teve contato com o roteiro de Instinto Selvagem, a atriz queria fazer parte do projeto. Stone, no entanto, tomou a decisão de não ligar para o diretor Paul Verhoeven e perguntar se poderia fazer um teste para o filme, alegando que não queria que o diretor a testasse para o papel unicamente porque ela havia pedido. Of course, I knew about Basic Instinct, and of course, I wanted to play the part because, I mean, it's a big thing to step into, and I understand that. But I didn't want to approach Paul and say, can I test for Basic Instinct, or can I be Catherine, or, gee, I already worked for you and I was good before, can I do it again? And I didn't want to do that because I didn't want to compromise his freedom of choice, and we were friends. You know, and I respect and admired him. Os dois já tinham trabalhado juntos em Um Vingador do Futuro, e a atriz foi convocada pelo diretor para dublar algumas falas do filme em uma versão que seria exibida em aviões comerciais.
Stone foi para o estúdio de gravação usando um vestido muito parecido com o que a personagem Catherine Tramell usava no roteiro, na intenção de demonstrar para o diretor que ela seria capaz de fazer o papel. Não se sabe se esse fato foi determinante para Stone conseguir estar no filme, mas o fato é que o diretor a chamou para um teste com o ator Michael Douglas, ficando com o papel em seguida. Douglas, inicialmente, foi contra Stone ser escalada, pois ela era, na época, uma atriz desconhecida, mas o diretor Verhoeven a queria no filme. O diretor já tinha notado a capacidade da atriz em alternar entre o sensível e o implacável muito rapidamente em uma cena, algo que ela havia mostrado em O Vingador do Futuro. A cena mais exaustiva do filme. Nenhum dublê foi usado para as cenas mais quentes entre Michael Douglas e Sharon Stone. A equipe levou 5 dias para filmar a principal cena de sexo entre os personagens Curran e Tramell. O diretor Verhoeven rodou horas de filme nessa mesma cena, mudando várias vezes os ângulos de câmera. Tudo isso porque sabia que o órgão que classifica as produções em suas faixas etárias adequadas, a MPAA, cairia matando em cima de seu filme. Por isso, o diretor deixou várias partes gravadas da mesma cena, para que se houvesse algum corte, ele já tinha outro material disponível. Mesmo o corte que foi para os cinemas, ligeiramente censurado pela MPAA, a cena de sexo entre os personagens de Douglas e Stone é uma sequência longa e de certa forma explícita para os padrões da época. Michael Douglas disse que a cena foi exaustiva por conta das várias horas de gravação e pelo perfeccionismo do diretor. Sharon Stone chegou a comparar a cena a um número de música e dança, descrevendo Douglas e ela mesma como um Fred Astaire e Ginger Rogers horizontais dos anos 90. O piloto Michael Douglas. Instinto Selvagem tem algumas sequências tensas de perseguição de carros, envolvendo os personagens Catherine e Nick Curran. Contrariando a maioria das produções que mostram acrobacias perigosas envolvendo carros, Douglas fez ele mesmo a maior parte das cenas, dispensando os dublês. O ator foi considerado à altura da tarefa, uma vez que desde sua juventude, Douglas já era um exímio motorista, dirigindo carros de corrida, considerando inclusive a participar de competições automobilísticas. Uma curiosidade é que Douglas fez sua primeira aparição no cinema atrás de um volante de carro, realizando uma acrobacia em A Sombra de um Gigante, filme de 1966, estrelado por seu pai, Kirk Douglas. O coadjuvante de grandes produções. Sabe aquelas atrizes e aqueles atores que você não sabe o nome, mas bate o olho e sabe que já tinha visto aquela figura em outro filme? É o caso do ator Wayne Knight, presente em mais de 120 produções de cinema e TV, quase sempre como coadjuvante. Em Instinto Selvagem, Knight interpreta uma figura central na cena mais famosa do filme, quando a câmera foca em sua reação depois que a personagem de Stone deixa todos na sala de interrogatório sem fôlego por alguns instantes. Embora o ator nunca tenha comentado sobre os problemas de bastidores da cena, ele disse que seu papel em Instinto Selvagem lhe rendeu um trabalho ainda maior. Ao ver o filme, o diretor Steven Spielberg viu a interpretação do ator e percebeu que havia encontrado a pessoa certa para viver o personagem Dennis Nedry em Jurassic Park de 1993. Spielberg ficou até os créditos finais apenas para descobrir seu nome, e Knight acabou sendo o primeiro ator do elenco de Jurassic Park. O diretor queria que o ator mostrasse em um close de câmera as mesmas feições surpresas e suadas, só que ao invés de um par de pernas, seria um dinossauro. O polêmico cruzamento de pernas. A cena do cruzamento de pernas de Sharon Stone não estava no roteiro original de Joyce Terras. A cena, tal como vimos na tela, foi ideia do diretor Paul Verhoeven, enquanto o filme já estava sendo rodado. Foi baseado na memória do diretor de quando ele ainda estava na faculdade, quando uma mulher em uma festa fez exatamente a mesma coisa para envergonhá-lo na frente dos seus colegas. A atriz Sharon Stone surpreendeu o mundo ao relatar em seu livro de memórias que o famoso cruzamento de pernas em Instinto Selvagem foi filmado sem o seu prévio conhecimento. Stone explica que durante a gravação da cena, uma pessoa da equipe responsável pelas câmeras, a mando do diretor Verhoeven, pediu para que ela tirasse sua roupa de baixo, pois estava refletindo na captação das imagens.
Após uma hesitação inicial, Stone acabou cedendo e o cruzamento de pernas foi filmado. A atriz assistiu a cena em seguida, mas segundo ela, não havia na época uma tecnologia de alta definição nos sets de filmagens, portanto, não viu nada demais. Mas foi apenas em uma sessão do filme em um cinema, onde estavam presentes toda a equipe, que a atriz pôde ver como realmente a cena havia sido filmada. Stone afirma no livro que sua primeira reação foi ir até o diretor Verhoeven e lhe dar um tapa na cara. Em seguida, a atriz ligou para seu advogado, que a instruiu a paralisar a distribuição do filme. Mas a raiva inicial da atriz pelo diretor foi diminuindo aos poucos, e o filme acabou saindo sem nenhum corte nessa cena. Ela acabou reconhecendo que a cena era adequada para o filme e para a personagem, e que se tivesse sido ela a diretora, também teria mantido na montagem final, ressaltando apenas que teria tido a cortesia e decência de avisar a intérprete da personagem sobre o que realmente se tratava a cena. Quando questionado sobre isso logo depois, Verhoeven se defendeu, dizendo que Stone foi até convidada para uma exibição prévia e viu que suas partes íntimas estavam realmente visíveis por alguns instantes. São duas versões sobre a mesma cena, cada um com sua verdade. Polêmicas à parte, o fato é que a cena em questão entrou para a história do cinema. Douglas não queria um personagem bissexual. Instinto Selvagem foi considerado um filme inovador para a época, principalmente porque Catherine Tramell, uma de suas personagens principais, é abertamente bissexual. No entanto, durante o processo de desenvolvimento do filme, a ideia era que a produção fosse ainda um pouco mais ousada nesse aspecto. Numa das escritas originais do roteiro, o personagem de Michael Douglas, Nick Curran, também seria bissexual em algum momento. Douglas, além de não se sentir à vontade para fazer um nu frontal no filme, que também estava no roteiro original, se recusou a interpretar um homem bissexual. Aliás, no primeiro rascunho do roteiro, o policial Nick Curran era originalmente uma policial lésbica e foi escrito com a atriz Kathleen Turner em mente. Douglas ainda insistiu para que mais revisões fossem feitas no roteiro, para fortalecer o seu personagem. O ator achava que o detetive Curran, conforme escrito originalmente, era muito fraco e passivo diante de várias situações do filme, principalmente quando precisava encarar a personagem de Stone. Essas mudanças no roteiro sobre a força de seu personagem, ou a falta dela, renderam várias discussões com o diretor Verhoeven ao longo de toda a produção do filme. As brigas entre Douglas e o diretor. Histórias de atores principais discutindo e brigando com seus diretores durante as filmagens são muito comuns em Hollywood. No entanto, não há tantas histórias assim de protagonistas mandando literalmente seus diretores para o hospital, especialmente sem nenhum tipo de contato físico. Embora Michael Douglas e Paul Verhoeven se respeitassem mutuamente no set de filmagens, ambos tinham personalidades muito fortes, que exigiam o controle de tudo o que estava acontecendo. Dessa forma, quando os dois discordavam, suas discussões podiam ficar bem acaloradas, e em um desses confrontos, a coisa saiu um pouco do controle. Verhoeven, que tinha tendências a hemorragias nasais durante toda a vida, começou a sangrar bastante após uma discussão com Douglas e teve de ser levado às pressas para o hospital. O diretor acabou ficando no hospital para tratamento durante vários dias, paralisando temporariamente as filmagens por conta disso. A grande falha no roteiro. Instinto Selvagem é em sua essência um filme policial de investigação. Embora o filme seja conhecido por suas ousadas cenas picantes, o roteiro é bem burocrático e de certa forma até antiquado quando o assunto é a investigação sobre os crimes que acontecem na tela, com policiais procurando impressões digitais e a personagem de Sharon Stone fazendo um teste num polígrafo para provar sua inocência, por exemplo. No entanto, há um aspecto essencial da investigação moderna de cenas de crimes que o filme ignora completamente: o DNA. A coleta de evidências de DNA para colocar ou não pessoas na cena do crime é algo comum desde meados dos anos 80. Assim, para um filme que se passa nos anos 90, uma das primeiras coisas que a equipe forense teria feito seria obter uma amostra de DNA de Catherine, mas eles não fazem isso no filme ou sequer mencionam essa possibilidade. Questionado sobre o assunto depois, o escritor Joe Sterras admitiu que foi um descuido de sua parte e que o filme perde um pouco a força por conta disso. O escritor abandona as filmagens.
Um dos principais pontos de desacordo entre Paul Verhoeven e o escritor Joe Sterhas dizia respeito ao desejo do diretor de incluir uma cena de amor e sexo entre Catherine Tramell e sua amante Roxy, enquanto o escritor considerava que o filme deveria apenas mencionar o amor bissexual entre as personagens. O escritor considerou que tal cena seria puro sensacionalismo e não queria ter nada a ver com isso. O diretor Verhoeven não quis ceder em suas ideias, portanto, Sterhas e o produtor Ira Winkler deixaram a produção. O escritor Gary Goldman foi contratado em seguida para fazer 4 diferentes reescritas do roteiro, a conselho de Verhoeven. Após a 4ª reescrita, Verhoeven admitiu que suas ideias eram um pouco dramáticas e que não acrescentavam em nada ao material já filmado. No 5º rascunho, o roteiro voltou ao original de Sterhas, com pequenas alterações visuais e de diálogo. O diretor então pediu desculpas publicamente ao escritor, que foi o único creditado como roteirista no filme. O único resquício da famigerada cena do filme é quando as duas personagens se beijam, depois que o detetive Curran sai furiosamente do apartamento de Catherine. O fracasso da sequência. Após o sucesso de Instinto Selvagem e seu final um tanto aberto, logo se falou em uma sequência para o filme. As primeiras conversas mais concretas para uma pré-produção já aconteciam no ano 2000, mas esfriaram por conta da negativa do diretor Verhoeven em voltar ao projeto. O ator Michael Douglas também não mostrou interesse em voltar a seu papel, sentindo que estava um pouco velho para viver o personagem. Sharon Stone foi o único vínculo com a obra original que topou em voltar para a sequência. Os diretores David Cronenberg e John McTiernan, e atores conhecidos como Robert Downey Jr., Kurt Russell e Pierce Brosnan foram convidados para Instinto Selvagem 2, mas por conta de conflitos de agenda não puderam estar no filme. A produção foi então dirigida por Michael Keaton Jones e coestrelado por David Morrissey. Lançado em 2006, 14 anos após o original, Instinto Selvagem 2 foi um fracasso comercial e de crítica. Embora Stone tenha manifestado interesse em dirigir um 3º filme, a produção não deve acontecer tão cedo. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme Instinto Selvagem? O que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui na tela outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cine Mais. Valeu, um abraço e tchau, tchau.